liga aí no exercício. Diz assim o primeiro exercício. A quantização da carga elétrica foi observada por Millikan em 1909. Nas suas experiências, Millikan mantinha pequenas gotas de óleo liquidizadas em equilíbrio vertical entre duas placas paralelas, também eletrizadas como mostra a figura abaixo. Para conseguir isso, regulava a diferença de potencial entre as placas, alterando consequentemente a intensidade do campo elétrico entre elas, de modo a equilibrar a força da gravidade. Suponha que em uma de suas medidas a gota tivesse o peso de 2,4 vezes 10 a menos 13 newtons e a carga elétrica positiva de 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Desprezando o efeito de resistência do ar entre as placas, qual deveria ser a intensidade e o sentido do campo elétrico entre as placas para que a gota ficasse em equilíbrio vertical? Essa última palavra e essa última frase foi a mais importante, onde ela fala sobre o equilíbrio. Então, pessoal, vamos lembrar lá da experiência de Millikan. Ele emitia algumas partículas de óleo liquidizadas, criava-se uma diferença de potencial entre duas placas condutoras paralelas. Isso produzia entre elas um campo elétrico uniforme. Essa gotícula, no caso do exercício apresentado, ela ficava em equilíbrio estático devido à ação da força-peso orientado para baixo e a força elétrica orientada para cima. Galera, primeira coisa que nós vamos determinar é a intensidade do vetor campo elétrico. Olha só, pessoal, para a gente determinar a intensidade do vetor campo elétrico, vamos relembrar da questão da inércia. A inércia é apresentada para a gente, diz o seguinte, que quando a resultante das forças que agem sobre o objeto é igual a zero, o que acontece? Esse objeto permanece em um equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Nesse caso, a gente tem aqui um equilíbrio estático, onde o objeto ele fica em repouso. Então, resultante é igual a zero. Quem é a resultante? São as forças envolvidas na situação. Aqui a gente tem o peso orientado para baixo e a força elétrica orientada para cima. Então nós teríamos força elétrica mais menos o peso. Por que mais aparece aqui e o menos aparece aqui? O mais pelo fato de ser uma resultante, que é a soma, e o menos aqui do peso ele aparece devido à orientação da força-peso estar no sentido para baixo. Força elétrica é igual ao peso. Força elétrica é carga vezes o campo. E o peso ele já foi demonstrado aí para vocês, que é a massa vezes o campo gravitacional. Carga elétrica passa para baixo dividindo e eu consigo determinar a intensidade do campo elétrico dividindo o peso pela carga. Agora vamos pegar os valores ali. Detalhe, galera, se vocês quiserem jogar os valores aqui já vai dar certo. O que eu fiz aqui é uma álgebra, né? Aqui eu só isolei em cota, mas vai dar certo também. Peso, ele está dizendo ali que é de 2,4 vezes 10 a menos 13. E a carga elétrica de 4,8 vezes 10 a menos 19. Então vai ficar assim. Deixa eu só observar se está certo isso daí. Certo, então vamos lá. 2,4 por 4,8, isso aqui é metade disso. Então vai dar meio. Conserva a base. Menos 13 com menos 19. Menos com menos dá mais. Menos 13 com mais 19 vai dar 6. Ou 5 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. E esse é o valor do campo elétrico resultante, ou melhor, o campo elétrico desse exercício 1. Outro detalhe aqui é que ele pede orientação. Daí, galera, a gente observa o seguinte, a carga elétrica é uma carga positiva, então o campo e a força estão na mesma direção. Campo está orientado para cima. Resposta do exercício 1, letra B. Vamos para o próximo exercício. Vamos para o exercício 2 agora.
exercício 2 vai dizer assim pra gente. Uma gota de óleo de massa de 1 miligrama e carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 8 é solta em uma região de campo elétrico uniforme, conforme mostra a figura ao lado. Mesmo sob o efeito da gravidade, a gota move-se para cima com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Determine o módulo do campo elétrico em Newton por Coulomb. Pessoal, agora a condição é a seguinte. Você tem uma gota, ou melhor, uma carga elétrica. Ela está imersa em um campo elétrico orientado para cima. E devido à ação desse campo elétrico, essa carga ela sofre a ação da força elétrica, que impulsiona ela para cima com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora vamos dar uma analisada aqui. Quais são as forças que atuam sobre ela? Fazendo um diagrama de corpo isolado, eu teria o peso orientado para baixo, devido à ação da gravidade, e nós temos a força elétrica, que é maior do que o peso, fazendo com que ela adquira uma aceleração orientada para cima. Pessoal, vamos agora dar uma analisada na questão dos dados. Depois a gente responde aí. O que ele quer determinar é o valor desse campo elétrico que está agindo sobre essa carga. A massa apresentada é de 1 miligramas. Galera, vamos lembrar que o mili é prefixo de notação e nós não utilizamos grama, utilizamos quilograma. Então, mili é 10 a menos 3. Grama, no caso, representa 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, 10 a menos 3 vai ficar 1 vezes 10 a menos 6 quilogramas. A carga elétrica é de 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. A aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado e o campo gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos determinar aí o valor desse campo elétrico. Como? Primeira coisa, o que está acontecendo com ela? Ela está se movimentando. Ela está no estado de movimento uniformemente variado, porque ela possui uma aceleração. Ela não está no estado de inércia, portanto, a resultante é a variação da quantidade de movimento. Nesse caso, essa variação é justamente a aceleração. Nós temos a segunda lei de Newton, resultante é igual massa vezes aceleração. Quem é a resultante? A resultante é a soma vetorial das nossas forças. Eu tenho a força elétrica mais menos o peso, que é igual a massa vezes aceleração. Força elétrica é carga vezes o campo. Peso é massa vezes campo gravitacional. No caso negativo aqui, né? É igual a massa vezes aceleração. O que eu vou fazer aqui? Vou jogar esse termo para o outro lado. Carga vezes o campo é igual a massa vezes aceleração mais massa vezes campo gravitacional. Isolando a massa, eu tenho massa que multiplica a aceleração mais a aceleração da gravidade. Terminando isolando aqui nosso E, eu tenho massa vezes aceleração mais aceleração gravitacional dividido pela carga. Novamente, vou repetir para vocês, se acaso vocês já jogam os valores aqui, dá certo também. Eu gosto de fazer esse tipo de análise aqui. Vamos continuar. Então, campo é igual, massa eu tenho de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Aceleração, 1, aceleração da gravidade, 10. Por 2 vezes 10 a menos 8. Campo é igual 1 mais 10, 11 vezes 1, 11 vezes 10 a menos 6. Dividido por 2 vezes 10 a menos 8. 11 dividido por 2, 5,5 vezes 10 menos 8. Passa para cima positivo, menos 6 com mais 8, 2. Newton por Coulomb. Então aqui a gente tem o resultado do nosso exercício 2, beleza?
Vamos dar continuidade no exercício 3. Pessoal, dando continuidade na resolução da lista, vamos para o exercício 3, que diz assim: uma partícula de massa igual a 3 vezes 10 a menos 6 kg e carga de 8 microcoulombs é abandonada a partir do repouso em um campo elétrico uniforme de intensidade 9 vezes 10 a segunda Newton por Coulomb. Considerando a constante elétrica igual a 9 vezes 10 a nona, determine, letra A, a força elétrica que a carga fica sujeita e a aceleração adquirida pela carga. Nesse caso aqui, pessoal, não é uma experiência de Millikan e a carga elétrica ela está abandonada em um campo elétrico uniforme. Então diz que a massa é de 3 vezes 10 elevado a menos 6, a quantidade de carga é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6, e o campo que ela está submetido é de 9 vezes 10 elevado a segunda Newton por Coulomb. E a outro detalhe aí, professor? E a outra informação que tem? A gente não vai necessitar dela, tá bom? Na letra A, ele quer determinar o valor da força elétrica. Então, letra A, para determinar o valor da força elétrica, a gente tem lá do princípio de campo, que campo mede a quantidade de força por unidade de carga, então força vai ser a unidade de carga vezes o valor do campo. Força elétrica é igual a quantidade de carga 8 vezes 10 elevado à segunda, vezes o campo elétrico de a menos 6, vezes 9 vezes 10 elevado à segunda. 8 vezes 9 dá 72, conserva a base, soma o expoente, menos 4 newtons. Então eu tenho o valor da nossa força elétrica. Agora, na letra B, ele quer saber qual o valor da aceleração adquirida pela partícula nesse campo elétrico. Então, vamos lá. Como a partícula está submetida a uma força, a resultante vai ser igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, igual a massa vezes a aceleração dessa partícula. Quem é a resultante? Nesse caso, aqui desse exercício, a gente não tem que considerar os efeitos gravitacionais, que nem foram informados dentro do exercício. Então, a única força que atua sobre a partícula é a força elétrica. Força elétrica é igual a massa vezes aceleração. Quero determinar o valor da aceleração. Força elétrica eu já determinei. 72 vezes 10 a menos 4 é igual massa da partícula, está bem aqui, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes A. Portanto, A é igual a 72 vezes 10 a menos 4 dividido por 3 vezes 10 a menos 6. A aceleração é igual a 72 por 3 vai dar 24. Conserva a base, expoente negativo sobe positivo, menos 4 com mais 6, 2. Se é a aceleração, nós medimos em metro por segundo ao quadrado. Então, esse daí é o valor da nossa aceleração da nossa partícula, beleza? Agora vamos lá para o exercício 4. O exercício 4 é um exercício da Unesp, gosto muito dele porque eu gosto, vocês vão entender por quê. Olha só. O campo elétrico entre duas placas paralelas carregadas com a mesma quantidade de cargas, mas com sinais contrários, é colocado no vácuo. Pode ser considerado constantes perpendiculares às placas, esse campo. Uma partícula alfa composta por 2 prótons e 2 nêutrons é colocada entre as placas, próxima à placa positiva. Nessas condições, considerando que a massa da partícula alfa é de 6,4 vezes 10 a menos 27 e sua carga vale 3,2 vezes 10 a menos 19, a distância entre as placas de 16 centímetros e o campo de 0,010 newton por Coulomb. Determine, na letra A, o valor da aceleração da partícula e na letra B, qual a velocidade da partícula após percorrer esses 16 centímetros. Pessoal, é muito interessante esse exercício, por quê?
Porque aqui a gente tem a constituição do que seria um colisor de partículas. Como? As partículas são inequilizadas dentro de campos elétricos uniformes. Então imagine, eu tenho duas placas paralelas, elas estão separadas por uma distância de 16 centímetros. Uma carga positiva é colocada próxima da placa positiva e essa carga elétrica ela vai ser submetida a uma força elétrica. No caso, fazendo com que ela adquire uma aceleração. E é isso daqui que a gente tem que determinar na letra A. Por que ela adquire essa aceleração? Devido à ação da força elétrica. Pessoal, aqui eu estou desenhando as linhas de ação, ou melhor, as linhas de força. As linhas que representam o nosso campo elétrico uniforme. Bom, primeiramente vamos tirar esses dados que a gente tem. O que a gente tem de valores? A gente tem o valor da massa da partícula, dessa partícula alfa, de 6,4 vezes 10 a menos 27 kg. Nós temos o valor de sua carga, de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. E o valor da intensidade desse campo elétrico uniforme entre essas duas placas de 0,010 Newton por coulomb. Como aqui eu já estou trabalhando tudo em notação científica, não tem por que eu deixar em decimal. Então, 1 vezes 10 a menos 2 Newton por coulomb. Vamos lá. Para determinar o valor da aceleração, vamos relembrar do exercício aqui, ó. No caso, quando a partícula fica submetida à ação de um campo elétrico, ela vai fazer o quê? Ela vai ser forçada a se movimentar. Portanto, pela segunda lei de Newton, ou melhor, o princípio fundamental da dinâmica, diz que a força resultante é igual ao produto da massa vezes o valor da aceleração. Quem é essa força resultante? Quem que é a força que atua sobre a partícula? É a força elétrica. Então, força elétrica é igual a massa vezes o valor da nossa aceleração. Força elétrica eu calculo fazendo carga vezes o valor do módulo do campo. É igual a massa vezes aceleração. Agora é só isolar esse termo. A aceleração da partícula imersa em um campo elétrico uniforme vai ser igual a carga vezes o campo sobre a massa. Agora vamos lá, vamos colocar os valores. Carga, tá bem ali, ó. 3,2 vezes 10 a menos 19. Campo, 1 vezes 10 a menos 2, dividido pela massa que é de quanto? 6,4 vezes 10 a menos 27. Vamos lá. 3,2 vezes 1, 3,2. Conserva a base, soma o expoente. Menos 19 com menos 2, menos 21. Dividido por 6,4 vezes 10 a menos 27. A aceleração é igual. 3,2 é metade de 6,4, ou seja, vai dar meio. Vezes 10, menos 21 mais 27, vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Determinei o valor da nossa aceleração, a aceleração dessa partícula imersa dentro desse campo. Agora eu vou determinar o valor da velocidade. Aí vamos fazer o seguinte, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho a aceleração, eu tenho a distância. E eu estou trabalhando com um movimento uniformemente variado. Portanto, se eu tenho aceleração e distância e quero determinar o valor da sua velocidade sem ter dependência com o tempo, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a famosa equação de Torricelli. Então vamos lá, na letra B. Equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, na qual essa variação de espaço é quem? É a distância. Detalhe, centímetro nós transformamos em metro. 16 vezes 10 a menos 2 metros. Vamos lá então. Velocidade ao quadrado. Qual a velocidade inicial? Pô, ela foi abandonada, então ela foi a partir do quê? Do repouso. Então 0
mais 2 vezes a aceleração meio vezes 10 a sexta vezes 16 vezes 10 elevado a menos 2. Vai ficar velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes meio, 1 vezes 16, 16. Conserva a base, soma o expoente, 4. Agora, tirando a raiz quadrada de 16 vezes 10 elevado à quarta, eu vou ter 16 raiz quadrada é 4, vezes 10 elevado à segunda, metros por segundo. Então, essa partícula carregada, quando ela percorre 16 centímetros, ela tem uma velocidade de 400 metros por segundo. Certo, pessoal? Vamos dar continuidade aí no próximo exercício para a gente finalizar essa lista. Pessoal, indo para o último exercício da nossa videoaula, exercício 5 de campo elétrico uniforme, ele diz assim para a gente: entre duas placas planas horizontais elettrizadas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos, existe um campo elétrico uniforme de intensidade 4 vezes 10 elevado a 1. Uma partícula eletrizada de 5 microcoulombs, ao ser colocada entre as placas, permanece em repouso. Determine a massa dessa partícula. Então, nesse caso, é parecida com o exercício 1, na qual a gente tem duas placas paralelas eletrizadas. Uma partícula eletrizada é colocada no interior delas. E essa partícula eletrizada, ela fica suspensa no ar, não se movimentando nem para cima nem para baixo. Por quê? Porque ela está sob a ação em equilíbrio de duas forças, da força peso e da força elétrica. Então vamos lá. Ele quer determinar o valor da massa dessa partícula. Para isso a gente tem o valor do campo de 4 vezes 10 elevado a 1 Newton por Coulomb. Eu tenho o valor da intensidade, da quantidade de carga dessa partícula de 5 microcoulombs, ou 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E o valor da aceleração gravitacional, G, de 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, pessoal. Como ele está em equilíbrio, a resultante das forças é igual a zero. Quem que atua sobre o objeto? A força elétrica mais menos o peso é igual a zero. Portanto, a força elétrica é igual ao peso para dar essa condição de equilíbrio. Força elétrica, carga vezes o valor do campo. Peso, massa vezes campo gravitacional. Então eu consigo determinar o valor da massa dessa partícula fazendo a razão entre campo elétrico e campo dividido pela aceleração gravitacional. Então vamos lá, quantidade de carga, tá bem ali, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Campo elétrico, tá bem ali, ó, 4 vezes 10 elevado a 1, dividido por 10. Vai ficar 5 vezes 4, 20. Conserva a base, menos 6 com menos 5 dividido por 10. E eu encontro que a massa dessa partícula é de 2 vezes 10 a menos 5 quilogramas. E é isso aí, pessoal. Na próxima videoaula eu vou estar fazendo para vocês a resolução do potencial elétrico e da energia potencial elétrica. Valeu, galera, se inscrevam no canal, não se esqueçam disso. Para quem não tem acesso na lista, eu vou estar colocando na descrição aí embaixo, beleza? Valeu, galera, até mais!